Cumprimentos, saudações. Partidos políticos. Rapidamente, um resumo. De fácil entendimento. No tempo do Império, final do Império, basicamente tinha dois partidos. O Partido do Império, que defendia a manutenção de governos imperiais, e o Partido da República, Partido Republicano, que defendia a construção de um Estado de república, um Estado democrático de direito no nosso país. Com o advento da Revolução de 30, de Getúlio Vargas, e depois a ascensão dele no governo direto em 1945, ele foi eleito diretamente pelo povo em 45, ele criou o PSD e o PTB. O PSD, Partido Social Democrático, que defendia os interesses do latifúndio e dos grandes fazendeiros, por suposto, das grandes empresas. O PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, para defender os interesses dos trabalhadores. E através desse PTB e o ministério que foi criado, o Ministério do Trabalho, não só no tempo do Getúlio, mas no tempo do presidente João Goulart, é que foi criada a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, deu de várias legislações sobre direito previdenciário, a industrialização do país com as grandes estatais como a Petrobras e a Eletrobras e assim por diante, que vocês sabem. E tinha também a UDN, União Democrática Nacional, com sede em Minas Gerais, era um partido muito forte que gerou nos seus quadros uma expressão de liderança nacional, o senhor Carlos Lacerda, que veio a ser um dos responsáveis pela queda do Getúlio e a própria queda de João Goulart. Também tinha o PL e o PS, um partido socialista. Tinha outros partidos, por exemplo, o PRP, mas apenas com uma significação regional. A sede era em São Paulo, PRP, Partido de Representação Popular, cujo líder era o senhor Plínio Salgado. O Partido Libertador tinha também em São Paulo e tinha também no Rio Grande do Sul um dos expoentes, que veio a ser senador pelo MDB na década de 70, o senador Paulo Brossard. Mas o grande expoente foi o grande líder rio-grandense Raul Pila. Isso até 65. Em 1964, ocorreu a ditadura militar midiática no país, março de 64. Em 65, foi instituído o ato institucional número 2, 27 de outubro de 65, porque no tempo da ditadura, o governo governava através de atos institucionais. Ele determinava isso e o pessoal obedecia, o Congresso e a magistratura, todo mundo não obedecia. Então saiu esse ato institucional, entre outras coisas, dizia o seguinte, artigo 18, ficam extintos os atuais partidos políticos e cancelados os respectivos registros. Está aqui o ato institucional número 2. Então, foi extinto o PSD, PTB, o DN, PL, PS, PRP, todos os partidos foram extintos. E deram lugar em 65 à ARENA, Aliança Renovadora Nacional, para defender os interesses da ditadura militar. E o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, para defender os interesses daqueles que se opunham ao regime militar, mas que às vezes inocentemente ou não, permitiam que essa situação gerasse um entendimento a nível internacional de que aqui existia democracia, porque tinha partidos políticos e tinha congresso, então existia democracia. Muito bem. Em 1979, com aquela anistia ampla, geral e restrita, foram extintos o ARENA e MDB e estabelecido o regime pluripartidário, que hoje, no resumo, a lei que criou o pluripartidarismo é a Lei 6767 de 20 de 12 de 1979. Então foi estabelecido o pluripartidarismo. Aí então, o que aconteceu? Hoje, registrado no TSE,
33 partidos estão inscritos. No Senado Federal tem 16 partidos políticos. E na Câmara tem 24 partidos representados. Tem deputados federais de 24 partidos. Ou seja, no meu entendimento, com esse número de partidos políticos, é impossível acertar as coisas no Brasil. Não tem como acertar. Desculpe dizer isso, mas é impossível. Eu não estou dizendo que é quase impossível. É impossível nós continuarmos dessa forma e manter um Estado democrático de direito. É impossível, porque são muitos partidos. Pense essa turma toda numa Câmara Federal 24. São 24 gabinetes de líder. Tem outro tanto, admitindo a hipótese, tem 3, vamos ficar em 3 vice-líderes por partido, são mais 3 gabinetes por 24, já são 72 gabinetes. Esse pessoal todo tem que conversar, tem que dialogar. É impossível conversar e dialogar. Então o que eles fizeram? Distribuíram emenda parlamentar, que hoje está 15 milhões por deputado, não sei quanto que é para senador, mas é mais ou menos a mesma coisa. Impõe-se então, se nós quisermos um regime democrático para valer, independência dos 3 poderes, nós temos que diminuir drasticamente para 4 ou 5 partidos, como era antigamente, 4 ou 5 partidos, para que o povo pudesse entender as filosofias, as doutrinas que esses partidos defendem. Porque hoje não tem como o povo interpretar o que é que os políticos dizem, porque um é militar, o outro é advogado, o outro é engenheiro, o outro é médico, o outro é pastor, o outro é crente, o outro não está, menos político. Porque eles não expressam um ideal de política, eles não expressam um ideário, uma doutrina que fundamentasse a raiz filosófica do que pensam e do que querem sobre liberdade, igualdade, fraternidade, humanidade. Não, hoje só é a especulação, é a chantagem via emenda parlamentar, que eu também condeno a emenda parlamentar, O parlamentar tem que pegar o projeto do prefeito da sua cidade, das suas cidades, o do governador, e vai para o ministério. Ele luta para que aquela verba, diante os mapas e as plantas dos orçamentos que ele está apresentando, lute para que entre no orçamento geral da União, e não esse como moeda de troca. Então, até para preservar a autenticidade doutrinária do parlamentar, do político como um todo, com 24 partidos na Câmara e 16 partidos no Senado, desculpe, mas é impossível isso aí. Enfim, o resumo do ano. O resumo do ano foi produtivo, mas negativo. Reformas trabalhista, previdenciária, deu em nada. Não resultou em nada. O governo disse que ia aumentar o emprego, não aumentou o emprego. A Previdência, que resolver o problema do aposentado e do previdente, não resolveu, é o drama. A administrativa, eles vão pegar, a reforma administrativa, eles vão alcançar a estabilidade. E a fiscal, vão fazer tudo, menos vão revogar os interesses dos grandes que nunca pagaram imposto, as grandes empresas, os ricos nunca pagaram imposto, porque tem uma lei de 95, já falei aqui, que isenta de pagar imposto de renda o lucro e o dividendo das empresas. É um absurdo isso aí, desde 95. Se esse povo tivesse pago desde 90 até hoje esses recursos, o país estaria às mil maravilhas. E mais, inflação, 2 dígitos, recessão, estagnação, quer dizer, parada do desenvolvimento, não há investimento. A CPI do Covid-19, quanto à CPI Covid-19, alcançou até empresas do setor, por causa das vendas das mercadorias dos que precisava para atender as necessidades básicas dos hospitais e dos postos de saúde. As privatizações, o governo que adota um modelo capitalista exacerbado, quer vender tudo, está vendendo tudo. Um enorme prejuízo para o patrimônio nacional e para a soberania nacional. O desemprego, já falamos várias vezes aqui. Então, fica aqui
esse resumo dos partidos políticos e o resumo do ano quanto o que aconteceu politicamente. Ficamos por aqui, um forte abraço e até! Agora o